E aqui vai alguns fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações? O problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de Celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro em 2024 rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PL, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que de fato fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. Eu quero dizer com isso que a direita avançou sim e muito, mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E por fim, as eleições municipais de fato são importantes, mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente de 2 em 2 anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui, a gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços, porque isso de fato fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E por fim, peço para que você não desanime, até mesmo porque na vida não é sobre somente vitórias e derrotas, mas sabe na verdade quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Qual vai ser a sua estratégia para ajudar a campanha do Bruno Engler nesse segundo turno? Olha, acho que a estratégia é a mesma, é a verdade. A gente, diferentemente dos outros demais candidatos, digamos assim, do sistema, a gente não senta numa sala e fala como nós vamos pegar eles, não. A gente simplesmente faz a campanha de verdade, que é pedir o voto, é falar as nossas propostas, é mostrar que, de fato, Belo Horizonte está cansada do mesmo sistema, a gente tem uma cidade suja, feia, mal cuidada, e que as pessoas estão cansadas das mesmas promessas que não são cumpridas. Bruno vem com uma experiência, e muitos diziam que era inexperiente, era novo, sendo que agora já está com 2 mandatos, com várias leis aprovadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A pesquisa aí, né, hoje, o resultado do primeiro turno, que não tem absolutamente nada ganho, segundo turno é uma outra eleição, mas o resultado já é muito satisfatório, 40% da cidade está conosco, e eu não tenho dúvidas que as pessoas, tendo apenas 2 olhos e uma sinceridade no coração, vai ver que a cidade precisa de algo diferente. Nicolas, o senhor foi vereador, na época que Fuad era vice-prefeito, pegou uma partezinha ali do Fuad já prefeito, como é que o senhor avalia esse segundo turno do Bruno Engler com o Fuad? Olha, eu confesso que eu peguei foi pouco da gestão Fuad, peguei mais a gestão do Calil. Lembrando, quem era o vice do Calil era o Fuad. E hoje o Calil fala mal do Fuad, ou seja, se o próprio Calil tá falando mal do Fuad, quem sou eu para poder falar a favor, né? Geralmente eu voto assim lá no Congresso. Eu olho o painel,
o PT está sendo a favor, eu sou o contrário. Geralmente dá certo, tá? Então, com relação aí ao Fuad, mais uma vez, é uma pessoa que tem se mostrado incapaz e inepto de tocar uma cidade tão importante, que tem aí bilhão de orçamento, e a cidade está completamente inacabada, descuidada, suja, feia, e a gente sabe que é muito por conta de quê? Daquela velha política, do toma lá da cá, e eu não tenho dúvidas que a gente aqui, Bruno já tem já uma vice excelente da segurança pública, a Coronel Cláudio, e vai montar uma equipe técnica para poder ajudar o Horizonte. Agora, vendo a performance da Duda e do Rogério Corrêa, como é que você avalia esse guia? Duda quem? Rogério quem? Porque até então era rivalidade, não existe rivalidade. Foi mais mostrados pelos votos que, primeiro, eu fui o mais votado de Minas Gerais deputado, com não sei nem quantos mais vezes, além do que Duda, além do que Janones. Então, assim, fica muito claro a situação que a gente está vivendo. A gente tem todo mundo contra nós. Você tem, me perdoe aqui, mas uma parte da parcela contra nós. Nós temos aí o STF contra nós, o Judiciário contra nós, o Presidente da República contra nós. Eu estou sendo processado por chamar o Lula de ladrão. E eles têm tudo a favor deles. E ainda assim eles não conseguem ter uma presa do povo. Por quê? Porque eles não conseguem pegar a gente em nada. A gente não tem rabo preso. Ou seja, aqui em Belo Horizonte deixou muito claro que o poste do PT aqui, além da vergonha que ele fez na CPMI do dia 8, ficou mais do que demonstrado que BH não quer PT, não quer esquerda, quer algo diferente, quer renovar essa cidade e colocar BH onde ela merece. Deputado, no cabo eleitoral do PL durante essa eleição, visitou outros estados, esteve quase no Brasil inteiro. Isso é pra quê? Pra fazer base pra ser presidente no futuro? Isso aí é literalmente fazer aquilo que nós sempre desejamos fazer e nunca pudemos. Sempre foi o sistema que levantava candidatos e a gente sempre votava no menos pior. Quem aqui em Minas Gerais não votou no Aécio achando que ele era de direita, pô? Né? Quem aqui não votou no Pacheco pra poder tirar Dilma? Eu preferi na Dilma. Pelo menos ele é fazer a gente rir, não ser um covarde igual o Pacheco é. Agora, o que a gente sente é que pessoas em todas as 60 cidades que eu visitei em todo o Brasil mostrou que as pessoas estão cansadas de um sistema. Toda história de cidade tem o candidato A, o candidato B, e nunca saímos disso há 30, 40 anos. E graças a Deus, depois eu vou fazer o levantamento aí, posso mandar para vocês, de todas as cidades que nós passamos, de mais de 200 candidatos que eu apoiei em todo o Brasil, e os resultados são incrivelmente satisfatórios. Em Contagem, Pedro Luiz foi eleito, uma pena Contagem continuar com o PT, mas se Deus quiser, na próxima eleição a gente vai reverter isso. Aqui em Belo Horizonte, recorde de votos para o Pablo Almeida, mais votado de Belo Horizonte, até em Recife, enfim, em vários locais do Brasil, a gente está fazendo a base e não é para isso. O meu presidente, eu tenho 3 opções para presidente. Primeiro é Jair, segundo é o Messias, terceiro é o Bolsonaro. Bolsonaro, você já conversou com ele sobre a questão do Bruno? Ele também, já perguntei pro Bruno, né? Mas você já conversou com o Jair Bolsonaro sobre a campanha do BH no segundo turno? Não, ainda não conversei, posso dar uma ligada para ele hoje ou amanhã para poder ver. Mas como o Bolsonaro já disse, o Bruno é o gordinho mais amado do Bolsonaro. Não vai ter nenhum tipo de dificuldade para poder vir aqui em Belo Horizonte. Mais uma vez, todas as vezes que o Bolsonaro veio aqui foi extremamente bem recebido. Me lembro da última manifestação que nós fizemos, que foi aqui em Belo Horizonte, não de manifestação, mas de ato de campanha, né? Nas eleições presidenciais, lotamos a Praça da Liberdade. Então o povo mineiro é um povo realmente que luta pela sua liberdade, que quer as coisas diferentes. Tem hora que a gente é meio digamos assim, do conforto, mas Minas Gerais tem que mudar. A gente precisa realmente colocar gente boa. E mais uma vez, estou extremamente feliz com o resultado aqui do primeiro turno. Não tenho dúvidas também, Bolsonaro está. Ele que já rodou mais de 150 cidades nesse ano de 2024, diferentemente do Lula, né? Cadê o Lula? Vocês viram? Eu não vi. Eu vi lá em São Paulo 2 vezes para poder apoiar um invasor de propriedade e não rodou o Brasil. Por quê? Porque se roda o Brasil, ele vai ser chamado de ladrão, né? E depois processa ainda, né? Processa os outros que chamam ele de ladrão. A gente não pode mais falar que o céu é azul e que o pipoqueiro faz pipoca. A democracia hoje do Brasil aí, infelizmente. Já que você foi de São Paulo, como é que você avalia esse resultado apertadíssimo, mas provavelmente o Marcelo vai ficar de fora também? Cara, São Paulo mostrou o seguinte, de que aquela falácia de que a direita não ganha lá, ou que precisa ser moderado para poder alcançar o povo, não colou. Mais uma vez, tenho minhas ressalvas com relação ao Pablo Marçal, já deixei isso em diversas entrevistas, o meu receio acabou de chegar e, de fato, o nosso nome pesa, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas não ficou nada do que estava dizendo anteriormente, de que ele não tinha chance nenhuma, pelo contrário, ficou em terceiro lugar, coladíssimo no bolo, se eu não me engano, foi coisa de 50 mil votos, não foi mais de 100 mil votos, e com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa, eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo, eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era, contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um, então no segundo turno é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. Obrigada. No turno, podemos contar com a sua presença para apoiar o Bruno? Segundo turno, apoiar aqui? Assim como o céu é azul, nós estaremos aqui, se Deus quiser, o futuro prefeito aqui do meu lado, Bruno Henrique. É isso aí.